Graça e paz, irmão e irmã. Vem e vê. Essa pequena frase composta por 3 palavras me chamou a atenção na leitura do texto bíblico que orienta a nossa meditação nesta noite. Nós estamos falando a respeito dos 5 sentidos numa perspectiva espiritual. E na leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 51, essa frase me saltou aos olhos. Eu quero te convidar à leitura desse texto bíblico. Abra aí a sua Bíblia e leia comigo. Diz assim o texto: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vem e vê. Essa frase me saltou aos olhos, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, porque ela foi uma frase proferida por alguém que tinha convicção daquilo que havia visto, e em segundo lugar, porque este alguém que tinha convicção daquilo que havia visto não se permitiu influenciar pelo pessimismo de alguém que ainda não tinha visto. Filipe viu Jesus, ouviu a sua voz e o seguiu. E compartilhou esse convite, testemunhando a respeito de Jesus a Natanael, que mediante o seu pessimismo, imediatamente questionou, duvidou, mas Filipe permaneceu convicto naquilo que havia visto, e a sua convicção se expressa na sua frase convite: vem e vê. A decisão de ver ou de não ver o que Filipe havia visto ficou então tão somente sob a responsabilidade de Natanael. E olhando, irmãos e irmãs, para a sua reação frente ao convicto convite de Filipe, eu fico então pensando aqui em 3 coisas importantes que o texto bíblico nos ensina. 3 aprendizados. E a primeira questão que me chama a atenção aqui, olhando para o texto, é que só vem até Jesus quem se liberta dos preconceitos. Só vem até Jesus quem se liberta dos preconceitos. Nós estamos estudando todas as quartas-feiras aqui, como igreja, como comunidade, o Evangelho de João. Já estamos indo para o capítulo 9. Mas lá no capítulo 7, versículo 52, os religiosos ali, os sacerdotes, estão discutindo a respeito da legitimidade da pessoa de Jesus ou não, daquilo que ele prega, daquilo que ele se apresenta como sendo o Filho de Deus. E em determinado momento alguém se levanta e diz: examinas e verás que da Galiléia não se levanta profeta. Examinas e verás que da Galiléia não se levanta profeta. A terra de Israel, no período do Novo Testamento, ela era dividida por regiões, que eram tidas como regiões mais importantes e regiões menos importantes. Para dar exemplo, apenas a região da Judéia, que compunha ali, era composta por várias províncias,
inclusive Jerusalém estava na região da Judéia, era uma região tida como o centro econômico, o centro comercial de Israel nos tempos de Jesus. Dentre tantas outras regiões que eram tidas como regiões periféricas, estava a Galileia. Galileia, de onde Jesus vem iniciando o seu ministério. Então percebam, irmãos e irmãs, que era exatamente assim que os religiosos pensavam, que da Galileia, dessa região periférica, profeta não se levantava. E Natanael havia assimilado esse senso comum, que fazia parte do pensamento religioso, de modo que ele próprio, ainda que sendo morador da Galileia, questionou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele próprio não acreditava que do seu próprio meio poderia vir alguma coisa que prestasse. Para ir até Jesus, Natanael precisou romper com o preconceito. Precisou superar o senso comum que havia determinado como as coisas são no mundo. O senso comum de que as coisas boas só poderiam acontecer na Judéia e não na Galileia. O senso comum que gera o preconceito, pois qualifica uns e desqualifica os outros. Vem e vê. Vem e vê. Quais são, queridos irmãos e irmãs, os preconceitos que eu e você precisamos superar para vermos Jesus? Talvez não sejamos preconceituosos no sentido de termos uma visão preconcebida das coisas do mundo, como tinham aqueles religiosos e como tinha Natanael. Mas a exemplo daqueles, nós também nutrimos alguns preconceitos. Apenas para pensarmos na realidade do nosso tempo, a gente percebe, por exemplo, nesse contexto pandêmico, a euforia que há para que se retorne o culto presencial em algumas realidades eclesiásticas, como se Deus estivesse no templo. Mas a própria Escritura vem dizer para nós, o texto que nós lemos no início do culto, que Deus não está nem no monte, nem no templo, mas junto com aquele que se dispõe à adoração sincera, com o coração sincero, em espírito e em verdade. Podemos, irmãos e irmãs, em nosso tempo, incorrer no preconceito de vincularmos a presença de Deus apenas a alguns espaços religiosos, apenas a algumas pessoas que defendem determinadas linhas ideológicas, apenas aqueles que fazem parte de determinados grupos e que reforçam os nossos preconceitos. O primeiro passo para que nós caminhemos na direção de Jesus é que nós vençamos os nossos próprios preconceitos, sejam eles quais forem, preconceitos que nós assimilamos, que nós defendemos e que nós propagamos. Então o convite de ontem e o convite de hoje é o mesmo. Vença o preconceito. Vem e vê. Outra questão que o texto me ensina, irmãos e irmãs, é que só vem a Jesus quem sai da zona de conforto. Qual era o sentido de João fazer questão de registrar que que Natanael estava ali debaixo da figueira? Não há um consenso a respeito deste versículo, do motivo pelo qual ele está descrito no texto bíblico. Baseado nas tradições judaicas, muitos estudiosos vão dizer que era costume do judeu assentar-se embaixo de uma árvore, assentar-se embaixo da figueira para poder estudar a Torá, as escrituras do Antigo Testamento. E então muitos defendem que Natanael estava ali dedicando-se à leitura do texto. Mas eu quero pensar neste local como um local onde Natanael estava duplamente confortável. Local que ele estava confortável e do qual deveria sair para encontrar-se com Jesus, para ver Jesus.
O primeiro sentido que se pode deduzir do lugar é o conforto geográfico. A sombra que gerava, então, ali um empecilho para que Natanael saísse e encontrasse Jesus. Mas o sentido que me chama mais atenção, se levarmos em consideração as tradições judaicas, é o conforto teológico. Ele estava ali lendo as Escrituras, se é que estava lendo as Escrituras, e foi convidado então para ver aquele de quem as Escrituras pretensamente estavam então falando, dando testemunho. Mas aceitar teologicamente que o Messias era alguém tão simples, vindo de um lugar tão simples, era de igual modo desconfortável. Vem ver. Só vem até Jesus quem sai da zona de conforto. Aqueles que, a exemplo de Natanael, saem da sombra do comodismo para encontrar em Jesus, a videira de Deus, uma sombra maior. Aqueles que abandonam o conforto do dogmatismo e se movimentam rumo àquele que aos olhos humanos é, na verdade, improvável. Jesus é o improvável de Deus para as angústias do nosso ser, para as inquietações da nossa alma, para o vazio que não pode ser preenchido, inclusive, pela nossa religiosidade. Você que me ouve neste momento, que me vê neste momento, membro da igreja ou não, qual é ou quais são as zonas de conforto das quais nós precisamos sair para revermos ou para vermos Jesus? O convite de ontem é o mesmo para hoje. Saia da zona de conforto, vem e vê. Só pode ver Jesus quem superar os próprios preconceitos. Só pode ver Jesus quem se dispõe a sair da zona de conforto. Mas uma vez que nós tomamos essas duas medidas importantíssimas para a nossa trajetória, para a nossa caminhada rumo a Jesus, o que o texto bíblico me ensina, irmão e irmã, é que quem vem, vê. Quem vem, vê. Essa é a verdade inconfundível que o texto bíblico nos revela. Quem vem, vê. E a primeira coisa que quem vem, vê, é que somos vistos antes de vermos. O texto bíblico vem nos dizer que Jesus viu a Natanael antes mesmo de Filipe o chamar. Antes de qualquer ser humano enxergar a Deus, Deus enxerga a todos nós, seres humanos, na nossa essência. E aqui o que Jesus viu não foi apenas um homem assentado debaixo de uma figueira, mas alguém que buscava ser coerente com aquilo que acreditava. Por isso o texto bíblico nos diz: eis um israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há desonestidade. Além de descobrir que já era visto por Jesus antes de vê-lo, Natanael também teve a oportunidade de expandir a sua visão para as coisas sobrenaturais. Em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, os irmãos irão se lembrar de um personagem importantíssimo. Jacó, que fugia do seu irmão, deitou-se num determinado local, fez de uma pedra o seu travesseiro e ali sonhou com uma escada que chegava até os céus. E por essa escada subiam e desciam os anjos de Deus. Jacó, o enganador, o israelita enganador, teve uma visão do transcendente. Aqui, Natanael, o israelita em quem não há dolo, tem a mesma oportunidade de vislumbrar, de contemplar com seus próprios olhos a pessoa de Jesus, pessoa que nos liga, que nos reconecta a Deus, pessoa sobre o qual os anjos sobem
e descem também. Quem vem, vê. Quem vem vê que Jesus conhece o nosso interior muito mais que nós mesmos. Quem vem vê que Jesus deseja mudar a nossa vida. Quem vem vê que Jesus se oferece como ponte que nos reconecta a Deus. Quem vem vê que em Jesus as promessas de Deus se cumprem. Quem vem vê que o amor de Deus não falha. Quem vem vê que mesmo nos momentos mais difíceis, mais cruciais da nossa existência, Deus está presente. Quem vem, vê. Eu não sei como você está, onde você está. Talvez cansado diante de tudo que nós estamos já enfrentando, diante de tudo que nós estamos sofrendo como humanidade, quem sabe descrente da presença de Deus. Quem sabe experimentando uma vida sem alegria, sem esperança. E se este for o caso, há um convite a você, e o convite é: vem ver. A cada movimento que damos em direção a Jesus, coisas novas são vislumbradas por cada um de nós. As escamas caem dos olhos e a presença sobrenatural de Deus se torna real diante de nós. Vem ver. Porque o texto nos ensina que quem vem vislumbra o inacreditável. Por outro lado, irmãos e irmãs, aqueles que não superam o preconceito, aqueles que não conseguem sair da zona de conforto, acabam por ignorar o convite e se tornam como os religiosos que enxergam, mas não veem, porque a visão encontra-se turva pelo pecado. Os olhos, disse Jesus, são a lâmpada para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos, porém, forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Qual é a qualidade de vista que queremos dar aos nossos olhos? Olhos bons são olhos que vêm no sentido de caminhar até Jesus. São olhos que vêm no sentido de olhar para Jesus. Vem e vê. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.